quinta-feira agora, a Windsurf, antiga Codium, anunciou uma nova família de modelos para criação de software engineering, né? Não só de código, mas eles compreendem como software engineering, eles têm chamado o modelo, inclusive, de SWE 1 e Lite, um Lite também, e um Mini, e SWE significa, né, Software Engineering. E é curioso que eles têm essa visão de que escrever código, não só escrever código, é engenharia de software, que eu concordo, né? Então eles estão trazendo essa nova família de modelos, a gente não sabe se de fato eles performam tão bem quanto eles dizem performar, mas no artigo deles aqui que eles apresentam o modelo, eles trazem alguns benchmarks mostrando que eles performam algumas vezes bem próximo ao Claude Sonnet 3.5, e algumas vezes até melhor que o Claude Sonnet 3.5, dependendo do tipo de benchmark que eles estão fazendo, e dando a entender que eles estão próximos ali também do Claude Sonnet 3.7, que é o modelo que eu vejo que mais pessoas têm usado com sucesso para desenvolvimento de software e ajuda em IDE, né? Então é interessante ver esse lançamento deles e essa visão de que engineering, not just code, como eles passaram. E, e a gente tem visto, e algumas pessoas relatando, que não só escrever código melhor, entre aspas, e mais rápido é necessariamente engenharia. Alguns resultados de MVP, alguns testes de MVP têm dado muito certo, mas quando é para escrever software que vai para a produção de fato e que precisa responder alguns requisitos de engenharia, como escalabilidade, desacoplamento, facilidade de ler o código, entendimento da arquitetura, nem sempre as coisas vão muito bem. E de vez em quando os modelos até chegam em resultados que fazem passar os testes, mas que geram uma confusão no codebase que não vale muito a pena, né? Então, eu acho que eles têm tentado caminhar nesse sentido, mas eu acho que ainda é uma longa jornada. E aí, indo nesse sentido das coisas específicas, a OpenAI está tentando comprar o Windsurf, né? Teoricamente, já comprou. A gente tem aí algumas notícias de que essa transação está sendo finalizada, mas que a proposta já foi feita, né, por 3 bilhões de dólares. E é curioso ver isso porque, primeiro, o Windsurf tem tido resultados aparentemente interessantes com o seu próprio modelo, considerando essa briga com o Anthropic, que é responsável pelos modelos Claude Sonnet 3.7, 3.5. Claro que eles acabaram de lançar, então a gente vai esperar o resultado da performance ainda, as pessoas vão comentar bastante. Mas a Windsurf tem em torno de 50 pessoas em engenharia, pesquisa, mais ou menos. Anthropic está com 50 vagas abertas nesses temas agora. É uma companhia muito maior, então é curioso ver o resultado que eles estão conseguindo chegar com menos dinheiro e menos gente. É claro que no momento que eles estão lançando esse modelo agora, Anthropic já está lá na frente, já está desenvolvendo o próximo modelo que possivelmente vai ser muito melhor, mas mesmo assim eles estão tentando fazer com um time pequeno o próprio modelo, né? E aí, voltando, por que que a OpenAI tem apetite para um tipo de transação dessa? Porque eles não estão conseguindo ir tão bem nessa seara de code completion, né, e ser uma ferramenta para poder ser usada para desenvolvedores. Algumas pessoas usam o ChatGPT de fato para poder criar código, mas não é das ferramentas mais usadas e a OpenAI não está conseguindo se posicionar tão bem nesse espaço. E tem algumas particularidades, né, como o fill in the middle, que é quando você tem que fazer o modelo escrever alguma coisa entre pedaços que você já conhece. Em programação a gente costuma fazer isso, escrever funções e já escrever o resultado final e depois escrever a lógica e construindo o software de uma maneira que não é linear, né, sempre da direita, digamos assim, como a maioria das línguas ocidentais escreve. Além disso, o document retrieval, entender dentro do codebase quais são os documentos de fato que são interessantes para poder analisar e escrever código, fazer alterações que façam sentido e entreguem a solução do problema que apareceu, né, que se quer resolver. E coisas como working in the terminal, que é não só escrever o código e autocompletar o código, mas também sair da IDE, da escrita do código,
rodar aplicação, rodar migrations, instalar plugins, coisas do tipo que se faz no terminal e que também são muito úteis para esse domínio do problema, né? E aí, então, acho que é uma jogada interessante para a OpenAI. Primeiro, tem uma sinalização aí de falar que a OpenAI está com um capital disponível e está valendo mais a pena gastar o capital do que esperar investir e tentar atingir um resultado melhor do que o Windsurf, apesar de ter muito mais gente, muito mais dinheiro. Então, eles estão dando uma declaração, se essa transação se concretizar, que de fato para eles vale mais a pena fazer isso mais rápido e capturar esse conhecimento desse time. É interessante porque a OpenAI tem seus modelos, apesar de ser, do nome da companhia ser OpenAI, seus modelos são fechados e, pelo que eu entendi, essa família de modelos da Windsurf também será fechada. Então, eles conseguem agregar a eles um modelo que pode evoluir aí de maneira positiva para essa parte que eles não estão indo tão bem, aparentemente. Além disso, o fato do Windsurf ser uma ideia que vai distribuir modelos que podem ser modelos da OpenAI ou pode distribuir o seu próprio modelo, que vai ser um modelo da OpenAI, caso a OpenAI compre de fato o Windsurf, é uma maneira de você ter um canal de distribuição para você ganhar por chamadas, né, por API, que é como é a precificação hoje, o modelo de negócio da OpenAI. Então, além de você ganhar o modelo, você ganha também o canal de distribuição dos seus modelos atuais e do seu novo modelo que você vai comprar. E isso gera um efeito meio Google com Google Ventures, que é um processo de... A Google Ventures é a gestora de Venture Capital do Google e é uma brincadeira curiosa que se faz porque a Google Ventures investe numa startup que vai precisar fazer aquisição de clientes e vai tentar fazer isso botando dinheiro em marketing, muito possivelmente, para growth, e grande parte desse budget vai voltar para Google Ads, né? E fica esse ciclo em que o dinheiro sai da Google Ventures, vai para a startup e volta para o Google e depois vai para Google Ventures de novo, eventualmente. E a OpenAI vai ter um pouco disso se tiver o Windsurf, né? Pega o dinheiro, bota no Windsurf, distribui o modelo, o dinheiro volta para o uso, né, do modelo via Windsurf, volta para a OpenAI e fica nesse ciclo. Por fim, o Windsurf tem a certificação FedRAMP, que é uma certificação que só eles têm, por enquanto o cursor não tem, e isso ajuda a OpenAI a entrar com esses produtos no governo, por exemplo, que pode ser um excelente cliente enterprise, né? E por fim, faz parte, eu acho, de uma construção de um ecossistema, porque companhias de tecnologia como a Meta, que era o Facebook antes, ou o Google, né, o Alphabet, que era o Google antes, começaram com um produto, entre aspas, simples, digamos assim. Por exemplo, o Google era a barra de busca, e o Facebook, que hoje é a Meta, era uma rede social, e hoje eles têm diversas outras ferramentas que constituem esse ecossistema deles e que fizeram eles aumentar bizarramente o resultado, receita, crescimento e coisas do tipo. Então, a OpenAI começa com algumas iniciativas de teste, sendo o ChatGPT o seu principal, seu carro-chefe ali, mas ao longo do tempo, a OpenAI, entendo que pretende ser uma plataforma de aplicações de AI e também um pouco de infraestrutura dos modelos de AI para poder servir tudo que a humanidade for precisar de AI no futuro. Eu imagino que é assim que eles devem estar pensando do ponto de vista de negócios, né? Assim como a Amazon um dia foi só uma loja de livros online, né? Então, é um pouco dessa percepção. Eu queria trazer um vídeo rápido aqui para vocês. E fica a dúvida, né? Será que de fato o Windsurf vai conseguir competir e tomar o espaço do curso, principalmente se eles forem investidos forem comprados, né, pela OpenAI, aumentar aí a capacidade deles de botar energia e também passar o modelo da Anthropic para programação, ou seja, ter a melhor ferramenta e os melhores modelos. Vamos ver, é um pouco do que eles estão prometendo e tentando caminhar nesse sentido, né? É isso, abraço.